Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17 e versículo de número 45. 1 Samuel, capítulo 17 e versículo de número 45. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade a qual me foi concedida. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Servilho, que é um amigo e ele sabe disso, a consideração que a minha esposa tem pela vida dele, pela sua esposa. Que Deus continue abençoando. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor e companheiro Vanildo, que nos convidou, a toda a liderança dos jovens, que Deus continue abençoando. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Ismaías, meu amigo. Pastor Ismaías foi meu líder quando eu tinha 15 anos, nos adolescentes. E eu não gostava de evangelizar não, irmãos. E certa feita, tá eu bem pleno dormindo. Daqui a pouco, entra uma renca de adolescente no meu quarto. E o Ismaías, bora, levanta, vamos evangelizar. O primeiro já foi você, vamos evangelizar. Então, é um amigo que me incentivou e que continua me incentivando, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida do meu pai também, que orou por mim, não desistiu. E se eu estou aqui hoje, é como ele já disse, fruto de oração, irmãos. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa. Nós vamos completar 1 ano de casados em novembro. E Deus até aqui Ele tem nos sustentado. Então, você jovem que está esperando no Senhor, continua esperando no Senhor, que Deus, no tempo certo, Ele envia. E quando Deus prepara, tudo dá certo, tudo flui. Amém? Vamos ler a passagem da Bíblia. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo, e darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos reis e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Pode se assentar. Eu queria falar hoje sobre como vencer um gigante. Qual é o segredo para se vencer um gigante? No livro de 1 Samuel, a qual nós lemos, nós vamos entender que a nação de Israel agora ela está passando por um período de mudança. E esse período de mudança é dado porque eles tinham um governo, e o governo que eles tinham era o governo teocrático, que significa que era Deus governando o seu povo. E Israel vai pedir para Samuel, que era o seu representante, um rei. E quando isso acontece, na história de Israel, nós vamos entrar no período da monarquia, que é um rei governando toda uma nação, todo um povo. E no capítulo de número 1 de 1 Samuel, nós vamos ver como se deu início a isso, nós vamos ver como foi o começo dessa virada de chave. A Bíblia começa relatando a história de um homem, a qual ele possuía 2 mulheres. E o nome desse homem se chamava Eucana. E ele tinha 2 mulheres, e uma se chamava Ana e a outra Penina. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela não podia gerar. Ana, ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha um sonho de gerar um filho. Mas ela não conseguia gerar, porque ela era uma mulher estéril. Já a sua companheira Penina, ela podia gerar e ela tinha filhos. E a Bíblia diz que todo ano eles saíam, essa família ia sacrificar ao Senhor. E Penina zombava de Ana, porque ela não conseguia gerar. E pense comigo, o maior sonho dessa mulher é ter um filho. E todo ano ela vai sacrificar ao Senhor. Todo ano ela vai clamar, ela vai orar, ela vai pedir ao Senhor para que esse sonho ele fosse realizado.
Mas algo que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele tinha deixado Ana sem filhos. Em outras versões, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana. E isso daqui me chama a atenção porque Ana, em nenhum momento, ela vai questionar a Deus. Ana, em nenhum momento, ela vai ficar sem ir ao culto para sacrificar ao Senhor. Mesmo ela sabendo que foi o próprio Deus que fechou a madre dela, ela continua indo todo ano sacrificar ao Senhor. Mesmo ela passando pelos momentos de aflição, pelos momentos de zombaria, ela não desistiu do seu sonho. E eu estou falando para pessoas aqui que têm um sonho também. E o teu maior sonho, muitas das vezes, você quer gerar ele, mas não consegue. E às vezes não é culpa de quem está do teu lado. Às vezes é o próprio Deus que está fechando a porta. Às vezes é o próprio Deus que está barrando. Mas Deus, ele não te barra. Deus, ele não fecha uma porta para que você pereça no meio do caminho. Deus quer ver aonde está o seu coração. Deus quer ver até aonde você vai. Deus quer ver se no meio da dificuldade você vai murmurar, reclamar, ou você vai continuar louvando e adorando o nome dele. E Ana, ela fez isso. Ela continuou indo, até que certa vez, em mais um ano sacrificando ao Senhor, ela vai, mas ela vai diferente dessa vez. A Bíblia diz que o semblante dela é triste. E após ela ter comido, após ela ter bebido, ela vai até o sacerdote vê ela orando. E Ana, ela está tão angustiada que ela não, as palavras não saem som da boca dela, ela só sussurra. E Eli, ele está vendo isso, que era o sacerdote. E quando Eli vê isso, ele pensa que ela estava bêbada. Aí ele chega e pergunta para ela: olha, você está bêbada uma hora dessa? Aí Ana vai falar para ele: eu não estou bêbada, Eli. E muitas das vezes, aqui eu abro um parêntese, porque Eli era sacerdote, e sendo sacerdote, ele tinha discernimento espiritual. E tendo discernimento espiritual, era para ele ajudar e não acusar a mulher. E muitas das vezes é assim: quem é para nos ajudar, está nos acusando. Não sabe a nossa dor, não sabe o que nós estamos passando, mas quando era para estar estendendo a mão, ele está acusando. Quando era para estar levantando, ele está derrubando. Quando era para está intercedendo, orando, caminhando junto, ele está acusando, ele está trazendo um levante contra a vida daquela mulher. E aí Ana vai falar para ele: olha, se você soubesse a amargura que eu estou, se você soubesse como a minha alma está, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de alma. A minha alma, ela está aflita, porque eu tenho um sonho, porque ano e ano eu passo pelo processo, eu oro, eu venho, eu busco, mas nada acontece. Aí ele vai trazer uma palavra para a vida de Ana. Ele vai dizer, depois de ele entender que aquilo que aquela mulher estava passando não era nenhuma brincadeira, mas era uma dor de alma. Ele vai dizer: olha, você vai para a sua casa e que o Senhor, ele te conceda a tua petição. Aí Ana, ela está voltando para a casa dela em mais um ano. Agora o semblante dela já não é mais o mesmo. Agora ela já não está mais triste. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega na sua casa, ela tem relações com o seu marido. E a Bíblia diz no versículo 19: Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O Senhor, ele se lembrou daquela mulher. A Bíblia não diz quantos anos ela ficou clamando, a Bíblia não diz quantos anos ela passou por aquilo, mas a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. Quem sabe você está orando há muito tempo, quem sabe você está buscando há muito tempo e nada acontece, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje pode ser o dia da virada da sua vida. Hoje pode ser o dia que, quando você chegar na sua casa, o Senhor, ele vai se lembrar do teu clamor. O Senhor, ele vai se lembrar da sua petição. E aquilo que você pediu já foi falado aqui hoje. Nós temos o direito de livre acesso de pedir o que quiser para o Senhor. E o Senhor, ele pode se lembrar do teu pedido nessa noite. Então, se você entrou aqui aflito,
comigo. Se você entrou aqui com um semblante caído, pelo poder da palavra de Deus, você vai voltar diferente. Você vai chegar na sua casa com uma resposta do céu. E a resposta do céu é que o Senhor, Ele está se lembrando de tudo aquilo que você colocou no altar. O Senhor, Ele está se lembrando nessa noite da sua oração. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela e ela gerou um filho, a qual chamou de Samuel. E depois que Ana gera um filho, ela vai louvar ao Senhor e ela vai entregar esse menino para ser criado aos pés de Eli, para servir ao Senhor. A Bíblia começa dizendo no capítulo 2 sobre o cântico de Ana, e depois ela avança relatando os filhos de Eli, que eram homens maus, homens malignos, a qual aborreciam o Senhor. Eram sacerdotes de Deus, mas viviam como incrédulos dentro da casa de Deus. Eram homens que roubavam as ofertas, eram homens que não tinham temor nenhum do Senhor. E Deus, Ele vai trazer uma profecia, vai trazer um juízo sobre a vida deles. E a Bíblia vai relatando que enquanto esses homens, eles estão vivendo em uma situação a qual eles não procuram se arrepender, em iniquidade, em pecado, cada vez mais se afundando, a Bíblia começa a dizer que Samuel crescia diante do Senhor. A Bíblia começa a dizer que Samuel era um menino e que ele vai crescendo. E por 2 vezes a Bíblia diz: e Samuel crescia aos olhos do Senhor. E Samuel crescia diante do Senhor. Porque nós vivemos em um tempo a qual a sociedade a qual nós vivemos está vivendo em iniquidade, está vivendo no pecado, a qual muitos já não têm mais temor do Senhor. Muitos sobem nos altares da igreja e não tem mais temor, não tem mais a reverência, não tem mais nenhum pingo de arrependimento em seus corações. Mas ainda há pessoas, ainda há jovens, ainda há adolescentes que estão no meio de tudo isso, mas que estão crescendo diante do Senhor, que não se corrompem, que não se vendem, que não se trocam, que não negociam aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, que não trocam a salvação por qualquer prato, que não trocam a salvação por qualquer coisa. Ainda há pessoas em nosso meio que não vendem, que não trocam, que são fiéis ao Senhor, assim como esse jovem foi. A Bíblia diz que Samuel, ele foi um jovem fiel ao Senhor e ele ia crescendo, e quanto mais a iniquidade aumentava, mais Samuel crescia diante do Senhor, até que veio uma profecia que sobre a casa de Eli, que os seus filhos iriam morrer, e que a glória de Deus sobre a casa dele iria se acabar. E no capítulo 3, a Bíblia diz que Samuel, ele servia ao Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor, ela era muito rara, até que o Senhor, ele chama Samuel durante 3 vezes na noite. Ele chama primeiro: Samuel, Samuel. Samuel, ele vai responder: eis-me aqui. Então correu para onde Eli estava. Ele disse: eis-me aqui, porque você me chamou, Senhor? Ele já era um homem de idade avançada, ele já não enxergava mais bem dos seus olhos. E quando Deus, ele chama Samuel por 3 vezes, Eli, que era um sacerdote, só vai entender na 3ª vez que era a voz de Deus. E quando ele entende que era a voz de Deus, ele vai dizer para Samuel: olha, você vai deitar, mas quando essa voz te chamar de novo, fala: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E aqui Deus, ele está quebrando um paradigma que muitos acreditavam, que para ser usado pelo Senhor, para ser levantado pelo Senhor, você tinha que ter certa idade. A Bíblia diz que Samuel era menino, que Samuel era um adolescente, quem sabe em nossos dias, mas Deus chamou ele sendo menino. Para Deus não tem idade. Deus, ele pode te chamar com 13 anos, Deus, ele pode te chamar desde o ventre, Deus, ele pode te chamar com 30, com 40 anos, mas uma coisa nós precisamos ter: quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos responder a essa voz. Quando nós ouvirmos o Senhor chamar, nós não podemos ficar como Eli, que é sacerdote dentro da casa, mas que não conhece mais a voz de Deus, que ministra diante do altar, mas que a voz de Deus não é mais clara como era antes. Enquanto um menino que está começando a sua caminhada,
consegue ouvir a voz de Deus. Tem um sacerdote no altar que está anos e anos e anos, mas não sabe reconhecer que é Deus chamando. E aí Deus quebra um paradigma, porque em nossos dias muitos falam: menino não pode pregar, esse negócio de menino pular é coisa de menino, porque não tem maturidade. Mas não é coisa de menino não, é coisa de quem tem sensibilidade espiritual, é coisa de quem escuta a voz de Deus, é coisa de quem escuta Deus e responde a sua voz. Ele fala que o teu servo ouve, e Deus vai falar com Samuel, e Samuel vai contar essa visão para Eli, e Eli vai dizer: ele é o Senhor, que ele faça conforme a sua vontade. E vamos avançando. Os filisteus agora, eles vão vencer a nação de Israel em uma batalha, e a arca é tomada, e aquilo que Deus falou se cumpre. Os filhos de Eli morrem, a arca é levada. Eli, quando ele fica sabendo disso, a Bíblia diz que ele cai para trás e ele morre também. E a sua nora, ela vai gerar um filho, e ela gera um filho, e quando ela gera esse filho, ela dá o nome de Icabote. Foi-se a glória de Deus. Não é que acabou a glória de Deus, mas foi-se a glória de Deus. Ainda existe glória, mas não está mais aqui entre nós. É isso que ela está querendo dizer, porque Israel foi vencido e a arca do Senhor foi levada. E a arca, ela é levada no templo de Dagon. Os filisteus, eles vão ver que a arca, ela não podia ficar ali naquela terra, e eles vão enviando a arca até que ela vai passando por diversos lugares, até que no capítulo 7, Samuel, ele vai chamar o povo, e ele vai exortar o povo a um arrependimento. Agora Samuel já é um homem mais velho, um homem experiente, e ele vai falar com esse povo, e ele diz que se o povo se arrepender, se o povo se humilhar, se o povo orar, se o povo buscar, o Senhor, ele iria enviar um livramento. E o povo ouve isso, e o povo escuta a voz de Samuel, o povo escuta o clamor de Samuel, e os filisteus, eles vão ser vencidos. E Samuel, depois que os filisteus, eles são vencidos, ele vai fazer o quê? Ele vai levantar os seus 2 filhos para caminhar, para trilhar os seus passos e conduzir o povo. Só que no capítulo 8, a Bíblia diz que os seus filhos, chamados Joel e Abias, eles não seguiram os mesmos passos do seu pai. E o povo ouvindo isso, o povo vendo que eles não estavam seguindo os passos de seu pai, eles vão pedir um rei para Samuel. Eles questionam Samuel: olha Samuel, você levantou os seus filhos, é bem verdade, mas nenhum deles segue os seus passos, e você já está em uma idade avançada, e nós precisamos de um rei. Quando Samuel escuta isso, ele fica triste. Por quê? Porque ele era um homem que tinha uma sensibilidade espiritual muito grande, e ele entendia que quem governava o povo era o próprio Deus. E Samuel vai clamar ao Senhor, e Deus vai dizer: olha Samuel, não fique triste, faça aquilo que o povo quer, porque eles não estão rejeitando a você, mas a mim. É a mim que eles estão rejeitando. E Deus, ele vai permitir, e ele vai levantar um jovem chamado Saul. Saul, ele era filho de Quis. E Saul, ele era um homem que era belo, um homem formoso, um homem forte, um homem que aos nossos olhos seria um jovem muito robusto, um jovem bonito. E quando ele é levantado para ser rei, ele vai até Samuel, Samuel se encontra com ele, e Samuel vai dar algumas instruções para ele. No capítulo 10, Samuel vai ungir a vida de Saul como rei de Israel. Só que Saul, ele teve um reinado que não durou muito tempo. O reinado dele não foi bem sucedido. É bem verdade que ele fica durante 40 anos reinando, mas dentre esses 40 anos, estudiosos vão dizer que só 4 anos deles foram bem sucedidos. Então imagina um rei que está na cadeira governando uma nação, e ele permanece 40 anos reinando, mas com a presença de Deus é só 4. É só 4 anos que ele governa com a presença de Deus. E nós vamos entender porque Deus, ele rejeita a vida desse homem. Saul primeiro, ele vai querer sacrificar a Deus, coisa que só o sacerdote podia fazer. Olha, Samuel vai dizer para ele: você desce para Gilgal e espera 7 dias, e eu vou até lá,
e eu vou sacrificar com você. Eu vou até lá e eu vou oferecer sacrifícios a Deus. Quando Saul, ele esperou 7 dias, ele viu que Samuel não chegou, a ansiedade tomou conta dele, porque o povo começou a vagar, o povo começou a andar para lá e para cá. E aí ele sendo um rei que ouviu a voz de um profeta, ele não respeitou a voz do profeta. Ele pensou consigo: olha, se eu não tomar uma atitude, eu vou perder esse povo. E a ansiedade muitas das vezes nos faz tomar decisões precipitadas, porque a Bíblia vai dizer que se ele tivesse esperado, Deus iria confirmar o reinado dele para sempre. Ele seria rei de Israel, não precisaria ter outro rei. Mas porque ele foi um homem ansioso, porque ele não soube esperar, Deus rejeitou esse rei. Então fica uma lição aqui para mim e para você. Nos momentos de ansiedade, nós precisamos dobrar o nosso joelho e pedir para Deus acalmar o nosso coração, porque uma decisão precipitada, ela pode acabar com a minha e com a sua vida. Uma decisão precipitada pode colocar tudo que Deus iria fazer em xeque na nossa vida. Tanto que depois disso, a história de Saul só foi descer cada vez mais, não foi mais ter uma vida abundante, uma vida abençoada por Deus. Pelo contrário, ele só está retrocedendo. No capítulo 14, ele vai fazer um juramento, e ele vai fazer um voto para que ninguém comesse, só que o seu próprio filho come, e durante esse juramento que ele fez, quem comesse deveria morrer. Mais um voto precipitado que ele fez, mais uma ação precipitada que ele tomou. No capítulo 15 ele vai desobedecer de novo. A Bíblia diz que Samuel, ele vai até ele e fala: olha, você vai enfrentar uma nação e você vai matar todo mundo. Não é para trazer nada, não é para poupar ninguém. E ele poupa a vida do rei, e ele poupa os bois, os melhores gados daquela nação. E aí Samuel, ele está descendo, e quando ele está descendo para onde Saul estava, ele começa a ouvir um barulho de boi, um barulho de vaca, e ele pensa consigo: não é possível que Saul desobedeceu a voz de Deus de novo, não é possível que ele ainda não aprendeu, porque tem gente que não aprende. Tem gente que desobedece. Deus dá oportunidade, Deus chama ao arrependimento, Deus traz de volta para perto, mas ele não obedece, ele continua desobedecendo. Mas eu vim dizer uma coisa para você: toda desobediência ela tem um custo, toda desobediência ela tem uma consequência, toda desobediência ela vai te custar algo na sua vida. Então, se você desobedeceu a Deus, ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de retroceder, ainda é tempo de dar meia volta, porque toda desobediência, todo pecado, ele traz consigo um juízo, mas todo arrependimento traz consigo uma bênção do Senhor. Então, se você desobedeceu a Deus, ainda é tempo de se arrepender hoje. Se você desobedeceu a voz de Deus, ainda é tempo de retroceder, ainda é tempo de dar meia volta, porque Deus, ele está com as suas mãos estendidas ainda hoje para você nessa noite. E depois que ele chega e ele vê que Saul pecou de novo, desobedeceu, Samuel vai dizer: olha, será que Deus tem mais prazer nos sacrifícios do que em obedecer? É melhor você ouvir a voz de Deus do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que sacrificam muito, tem pessoas que sacrificam muitas coisas, mas não obedecem, então não adianta. Deus prefere que você obedeça do que sacrifique. Deus prefere te ver obedecendo do que sacrificando. Agora Saul, ele não entendeu isso ainda. Então ele vai dizer: olha, eu pequei contra ti, é bem verdade, pequei contra Deus, mas Samuel, venha comigo e vamos adorar, me honra diante dos homens. E aí nós vamos ver a diferença de um homem, de um rei que está preocupado com a sua cadeira, e de um rei que se preocupa com a presença de Deus. Sabe qual é a diferença de Saul para Davi? É que Davi não estava apegado à cadeira. Em outras palavras, Davi não estava apegado a cargo.
Davi não estava apegado àquilo que ele tinha de precioso diante dos olhos dos homens, porque quando ele peca, quando ele comete um adultério e que o profeta confronta ele, ele vai se humilhar no Salmo 51, que é um dos salmos mais belos da Bíblia, e ele vai dizer: olha, Senhor, não te retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar a alegria da salvação outra vez. Olha a diferença, enquanto um está dizendo: olha, eu pequei, é verdade, mas me honra na frente dos homens, vamos comigo, vamos adorar, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas o que importa é o meu cargo, o que importa é o que as pessoas vão pensar de mim. Enquanto Davi está fazendo o oposto, ele não quer saber o que as pessoas vão pensar dele, ele quer saber o que Deus pensa dele. E ei, não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito, o que importa é o que o Deus pensa ao seu respeito. Não importa o que o fulano diz, o que a pessoa vai pensar, mas o que ele vai pensar de mim se eu pedir uma oração? Mas o que ele vai pensar de mim se eu dizer que eu estou fraco? Mas o que ele vai pensar de mim que sou um pregador se eu cometer um erro? Pouco importa o que ele vai pensar, o que importa é o que Deus pensa, o que importa é o que Deus, ele diz ao meu e ao seu respeito. Enquanto um adora, enquanto um clama por status, o outro prefere a presença. E eis aqui duas gerações que nós estamos vivendo em nosso tempo atual. Uns que querem os status, o microfone, a câmera, o instrumento, a aparência, enquanto outros que não ligam para isso. Se ele tiver com o microfone, glória a Deus. Se ele não tiver, glória a Deus do mesmo jeito. Porque Davi em nenhum momento ele vai querer competir com Saul. É o próprio Saul que em todo momento quer competir com Davi. Isso que ele era rei, isso que a coroa estava sobre a cabeça dele, mas ele não consegue ver outra pessoa chegando para assumir o lugar dele. É pessoas assim em nosso meio. Se eu não cantar, não tá bom. Se não for eu, as coisas não vão para frente. Se eu não pregar, o fogo de Deus não desce, a palavra não tem efeito. Mas tem outra geração também, que está dizendo: olha, se eu não pregar, glória a Deus. Se eu não cantar, glória a Deus. Se eu estiver no altar, glória a Deus. Mas se eu estiver na cadeira, glória a Deus também. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ainda tem uma geração que quer a presença, que anela por ela, que ama ela, que prefere estar com ela todos os dias do que perder ela para qualquer coisa. É a geração de Davi. Aí Deus vai rejeitar a vida de Saul. Deus não só rejeita um momento, Deus rejeita a vida de Saul por inteiro. E quando Deus rejeita a vida dele, Deus vai preparar um novo jovem, um novo rei para essa nação. E Deus vai lá na casa de Jessé. Deus envia Samuel. Samuel ele vai até lá, e ele chegando na casa de Jessé, ele manda que os filhos de Jessé sejam apresentados a ele. E ele vai oferecer sacrifício. E ele fala: olha, eu vim aqui porque Deus ele escolheu para si um novo rei. E quando ele chega, o primeiro que aparece para ele é Eliabe. E Samuel, olhando para Eliabe, que era um homem formoso, um homem forte, ele pensa consigo: certamente é esse que o Senhor escolheu para ser o novo rei. Aí Deus vai dizer: olha, Samuel, não olhe para a aparência, porque você vê o exterior, mas eu vejo os corações. Eu sondo os corações. E lá na frente nós vamos entender por que Deus rejeitou a vida de Eliabe. Porque não foi Eliabe. Daqui a pouco aparece Eliabe, não é Eliabe. Aparece Abinadab, não é Abinadab. Aparece Samar e vai aparecendo um e outro. E Samuel pensa: olha, acabou seus filhos, não tem mais ninguém. Não é possível, Deus mandou aqui para ungir um rei, e é da sua casa, é seu filho. Não tem mais ninguém. Aí Jessé vai dizer: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não sentaremos à mesa sem que ele venha. Até que ele veio, e Samuel se levantou e ungiu ele.
levante-se e unja ele. A Bíblia diz no versículo 13, Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Isso aqui é muito tremendo. Por quê? Porque Davi, ele era desprezado no meio dos seus irmãos. Davi, ele era rejeitado no meio dos seus irmãos. Davi não era levado a sério. Para os seus irmãos, ele só era um pastor de ovelhas malhadas. Era um jovem que não tinha honra nenhuma no meio da sua casa, ao ponto de até o seu próprio pai só lembrar dele por último. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai confundir todos eles. Deus vai honrar Davi no meio da onde ele era desonrado. Deus vai honrar Davi no meio da onde ele era rejeitado. E nos nossos dias é assim. Tem pessoas que são rejeitadas dentro da sua própria casa. Tem pessoas que são rejeitadas dentro do seu trabalho. Tem pessoas que são rejeitadas dentro da sua faculdade. Tem pessoas que são rejeitadas dentro das escolas. Mas Deus, ele vai te honrar lá nesse lugar mesmo. No lugar da onde as pessoas te rejeitam. No lugar da onde as pessoas te desprezam. No lugar da onde as pessoas dizem, olha, esse aí não é nada. É aí que Deus vai te honrar. É no meio deles. É no meio deles que falam que você não vai ser ninguém. É no meio deles que dizem, ele não tem mais jeito. É no meio deles que dizem, olha, ele não é nada. Não vai dar em nada. Não vai ser ninguém na vida. É aí que Deus pega e diz, é no meio deles que eu vou honrar ele. É no meio deles que eu vou honrar ela. É no meio de toda essa palavra contrária que eu vou trazer a minha bênção na vida deles. E foi no meio de seus irmãos. Aí Davi, ele é ungido a rei. E depois que Davi é ungido a rei, a Bíblia diz que o espírito se retirou de Saul. E um espírito mau começou a tomar conta dele agora. Aí, Saul agora ele está atormentado. E ele precisava de que alguém o acalmasse. Aí alguns que estavam ali com ele vão dizer, olha, tem um jovem que ele é pastor de ovelhas. E ele toca a harpa. É filho de Jessé, o Belamita. E ele fala, olha, chama esse jovem até aqui. Manda que ele venha até aqui. E Davi, ele se apresenta diante de Saul. E toda vez que Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. O espírito mau se retirava dele. Ele ficava calmo, a calma vinha sobre ele. E Davi, ele começa a estar próximo do trono. Mas em nenhum momento ele quer o trono. Porque há uma diferença. Ele está próximo do trono. Ele sabe que ele será o próximo rei. Mas ele não quer pisar em quem está lá. Porque aquilo que Deus, ele te prometeu, você não vai precisar pisar em ninguém. Você não vai precisar puxar o tapete de ninguém. Você não vai precisar caluniar ninguém. Aquilo que Deus te prometeu é teu. E no tempo certo ele vai te entregar em tuas mãos. Não precisa pisar, não precisa invejar, não precisa caluniar. O que é teu, ele vai te achar. O que é teu vai te achar. Davi, ele entendia isso. E depois que ele entende isso, no capítulo 17, a Bíblia começa a relatar a história de Golias. Um homem a qual era um gigante que estava afrontando Israel. E ele faz um desafio. Olha, dê-me um só homem para que me enfrentem. Dê-me um só homem para que batalhe contra mim. E quem vencer, se vocês me vencerem, nós serviremos a vocês. Mas se eu vencer, vocês servirão a nós. E Saul, ele fica com medo, porque não tinha nenhum homem que era capaz de enfrentar esse gigante. E a Bíblia vai dizer que todo dia Golias, ele dava um passo adiante. Todo dia ele avançava mais. Todo dia ele avançava mais. Até que Jessé, ele vendo que os seus filhos estão no meio da guerra, ele vai enviar Davi. Ele vai dar uma missão para Davi. Olha, vai até onde estão os seus irmãos e me traga notícia se eles estão bem. Me traga notícia de como estão eles. Mas só saia de lá quando você tiver certeza de você ouvir da boca deles que eles estão bem. Aí Davi, ele vai levar pão para os seus irmãos. Ele sai para uma missão, ele leva pães para os seus irmãos. E quando ele chega ali, ele vai trazer os pães e ele vai ouvir Golias saindo mais uma vez para desafiar o povo, a nação de Israel. E quando ele escuta isso, ele fica inconformado com essa situação, porque ele pensa, quem esse homem pensa que é para desafiar o povo de Deus? Não tem ninguém para enfrentar ele. E ele vai perguntar, olha,
o que vai ser dado para esse homem que enfrentar esse gigante? O que vai ser dado para esse homem que ir lá e matar esse filisteu? Aí eles vão dizer: olha, Davi, se você enfrentar esse gigante, o homem a qual enfrentar, ele vai se casar com a filha do rei. E ele vai ganhar, a casa dele não vai mais pagar nenhum imposto. Ele vai se casar com a filha do rei e não vai mais pagar nenhum imposto. Aí ele escuta isso. E quando ele escuta isso, a Bíblia diz que o seu irmão Eliabe, ele vai ficar inconformado e ele vai começar a zombar de Davi. Ele fala: o que você veio fazer aqui? Você veio ver se a gente morreu? Cadê aquelas poucas ovelhas que você cuidava? E aí nós vamos ver porque Deus rejeitou Eliabe, porque ele tinha um coração soberbo. Quando ele olha para Davi, ele pensa: o que esse rapaz está fazendo aqui, meu? Um pastorzinho de ovelha que ninguém conhece, que ninguém lembra, está fazendo o que aqui no meio da guerra? Cadê as poucas ovelhas que você estava cuidando lá? Cadê as poucas ovelhas? Você deixou com quem? Aí Davi, ele escuta isso e ele vira as costas. Ele alimenta os seus irmãos e vira as costas. Mas o que me chama a atenção aqui é que Davi, quando ele sai para essa missão, ele sai com os pães nas mãos. E ele vai levando os pães até os seus irmãos. E os irmãos estão zombando dele. Os irmãos não gostam dele. Os irmãos desprezam ele. Mas mesmo assim ele ainda continua alimentando os seus irmãos. Porque o fato de alguém não gostar de nós, o fato de alguém não ir com a nossa cara, não pode fazer com que a gente deixe ou abandone a missão que o Pai nos concedeu. O Pai concedeu uma missão para ele: olha, leve pão e alimente os seus irmãos. Ele foi, zombaram dele, mas ele continuou alimentando. Então, se você tem uma missão, se Deus te deu uma missão, e tem alguém que não gosta de você, alguém que não vai com a sua cara, e isso é normal no meio da caminhada, sempre vai ter, continua alimentando, continua dando pão para os seus irmãos, continua fortalecendo os seus irmãos, ainda que eles zombem de você, ainda que eles pensem que você não é nada, que você não é ninguém, continue alimentando os seus irmãos. Continua dando pão para eles. Continua sendo fiel à missão que Deus colocou na sua mão. Ele continua sendo fiel. Até que ele chega diante de Saul. E ele começa a ter uma conversa com Saul. E ele fala: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou até lá. Saul tenta colocar a armadura dele. Não cabe. Saul pega algumas pedras. E ele vai até o gigante. E quando ele chega no gigante, no versículo de número 45, ele vai dizer: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Sabe qual foi o segredo para esse homem sair vitorioso, para esse jovem? É que ele não foi no seu nome. O segredo para se vencer o gigante está em quando nós vamos batalhar, no nome de quem nós estamos indo. Só se vence gigante quem vai no nome do Senhor. Foi cantado aqui, foi falado sobre o nome dele, sobre o nome de Jesus, foi falado quase o culto todo sobre o nome dele, sobre batalha. Nós passamos por batalhas. E os gigantes, eles querem invadir, eles querem tomar o nosso território. É o gigante da depressão, é o gigante da ansiedade, é o gigante do medo, é o gigante da preguiça, é o gigante da frieza espiritual. Mas nós precisamos, como Davi, ir no nome do Senhor. Não é no nome dele que ele vai vencer a batalha. Não é no seu nome que você vai vencer essa batalha. Não é confiando na força do seu braço. Mas se você for no nome do Senhor, você vai sair vitorioso. Sabe qual é o segredo? É ir no nome dele. Porque é no nome dele que as coisas acontecem. Não é no nome do Amós que paralítico anda. Não é no nome do Amós que almas são salvas. Não é no nome do Amós que o morto ele ressuscita. Mas é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que o paralítico anda. É no nome de Jesus que o morto ressuscita. É no nome de Jesus que todo gigante ele cai por terra. Então nessa noite, peleja, batalha, mas vai no nome dele.
Não confia no seu nome, vai no nome dele, porque no nome dele o gigante vai cair. Não há homem, não há pessoa, não há quem fique de pé diante do nome do Senhor. Essa enfermidade ela vai cair hoje no nome de Jesus. Essa porta ela vai se abrir hoje no nome de Jesus. Esse gigante tem data e hora marcada para cair hoje no nome de Jesus. É no nome dele, é no nome de Jesus. É bem verdade que o nome dele hoje não dá mais ibope se falar no nome de Jesus. Você não ganha seguidores, você não ganha curtida, você não ganha like ficar falando no nome dele. Mas é só no nome dele que as coisas acontecem. É só no nome dele que as coisas fluem. É só no nome dele que as coisas elas vão para frente. Então fique com essa mensagem nessa noite. É o nome de Jesus que faz. Davi só saiu vitorioso porque ele foi no nome do Senhor. Eu sei que você pode estar enfrentando um gigante na sua vida e eu não sei qual é ele, mas eu sei que todos nós enfrentamos um gigante. Mas se você batalhar carregando o nome de Jesus, ele cai por terra e você sai vitorioso. Eu queria, no tempo que me resta, convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu queria fazer uma oração. Eu queria orar pela sua vida. Você que tem enfrentado um gigante. Você que tem enfrentado uma batalha e você não tem forças. Você que já tentou de toda forma vencer e não conseguiu. Eu te convido a, se você se sentir à vontade, vir até aqui na frente. Mas se você tiver vergonha, não precisa. Deus ele te alcança aí no seu lugar. Eu queria orar por você agora. Eu queria que nós orássemos em um só propósito, em uma só comunhão, em um só pensamento. E enquanto nós estivermos orando, Deus ele vai dar vitória para pessoas aqui hoje. Gigantes vão cair e o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, aqui está essa juventude, Senhor. Meu Pai, a tua palavra ela foi pregada. E eu creio, Senhor, que ela cumpre o propósito a qual o Senhor a enviou. Eu não sei, Senhor, qual tem sido o gigante a qual, Senhor, a tua igreja ela tem enfrentado, Senhor, aqui nesta noite. Eu não sei, Senhor, se é o gigante do medo, da depressão, da ansiedade, se é o gigante da escassez, Senhor, se é o gigante, meu Pai, da frieza. Eu não sei, meu Deus, qual é o gigante, Senhor, que tem se levantado contra a juventude, Senhor, da Debrais do Vargem Grande. Mas, meu Pai, nós te pedimos nessa noite, que em teu nome, Senhor, como Davi saiu vitorioso daquela batalha, nós clamamos em teu nome, que todo gigante ele caia por terra hoje, que toda depressão ela caia por terra hoje, que toda ansiedade caia por terra hoje, Senhor, que portas sejam abertas, que milagres e que curas venham acontecer, meu Pai, em nome de Jesus na vida da tua igreja, que o Senhor venha ressuscitar, que o Senhor venha batizar, que o Senhor venha curar, libertar, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e cremos no nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Estou sensível.